Shalom, amadas filhas do Rei, que bom estar aqui. Eu tô aqui para gravar para vocês a aula 7, com alegria no meu coração, retomando as aulas aqui para vocês. Meninas, essa aula eu já chorei aqui, orando, falando com Deus sobre o que Deus tem feito com relação a esse assunto, que é fé. A fé firmada naquele que pode todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa noite. A nossa aula o título da nossa aula 7 é Fé Firmada em Deus. E eu quero falar com você, minha amada aluna, amiga. Quero falar porque cada uma de vocês, minhas mentoradas do individual, se tornaram muito minhas amigas. Então eu quero falar com você, amada amiga, aonde está firmada a sua fé. A palavra de Deus, ela nos fala que a fé ela é um dom, ela não vem de nós para que ninguém se glorie, ela vem de Deus. A palavra de Deus também fala que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos diferenciar essa fé da crença que o povo que não tem acesso à palavra de Deus tem, certo? Porque se a fé vem de Deus, tem pessoas que não buscam a Deus, o verdadeiro Deus, o Deus criador de todas as coisas. Vamos falar também que a questão da fé vir por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também tem pessoas que não leem a palavra de Deus, não têm acesso à palavra de Deus, não poderiam então ter acesso a um tipo de crença e por eles crerem, eles acessarem. Tem um outro verso na palavra de Deus que fala assim, que se vocês, eu lembrei que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, de uma semente de mostarda, de um grão de mostarda, vocês dirão para esse monte, se atirem no mar, ele vai se atirar. Então, a fé que move montanhas. Também tem um outro verso que fala que a fé como que é, gente? Eu não vou me lembrar, não vou me recordar agora exatamente o que é, mas essa fé que eu vou falar agora para vocês é uma fé que ela explica que aquilo que você acredita é o que acontece, né? Então, vamos diferenciar a fé bíblica, a fé de quem acessa a presença de Deus, de quem busca em Deus, e a fé que é a crença, aquela fé que as pessoas da terra, do mundo têm, as pessoas que ainda não acessaram Deus têm, que é uma crença, né? Que também é uma fé. Deus diferencia isso para nós na palavra. Então há diferenças. Eu acredito no seguinte: a diferença da fé que vem de Deus, ela vem com a sabedoria que vem de Deus. Ela é diferente. Ela é como a paz que excede todo entendimento. A palavra de Deus fala sobre paz. A paz que o mundo dá é uma coisa. Sabe aquela tranquilidade, aquela segurança que você crê que o seu dinheiro traz? E a paz que excede todo entendimento é muito diferente daquela paz que você sente por estar segura. Agora sim eu consegui o emprego que eu queria, agora estou em paz. É diferente da paz que excede todo entendimento. A paz que vem do Senhor, ela é uma paz que, independente de você estar passando por tribulação, pela maior dificuldade, até por um luto, você consegue sentir a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Deus. A mesma coisa, a fé, essa fé que te move, essa fé que vem lá de dentro do Espírito, que só o nosso Espírito consegue acessar o Espírito Santo de Deus, só o nosso Espírito ativado, ele consegue acessar o Espírito Santo de Deus. E aí essa fé que vem de Deus, por meio do nosso Espírito, dentro de nós, é totalmente diferente da fé que o mundo tem. Tendo dito isso, o quê? Mas eu quero te perguntar, é muito forte o que Deus tem colocado assim, feito suspirar dentro de mim, no meu coração, para perguntar para vocês, para você, aonde está firmada a sua fé? Naquilo que você sabe, naquilo que você tem, naquilo que você pode fazer? Aonde está firmada a sua fé? O que você acredita que vai trazer solução para a sua vida? Eu tenho vivido um tempo, e eu creio que Deus ele faz isso conosco, quando as histórias da Bíblia mostram isso para nós, né, que a gente passa por processos, né? E uma das coisas que acontece quando nós vamos começar o nosso ministério, o que é ministério, Vanessa? Ministério é o propósito para o que Deus te fez.
Deus te fez para ser sal e luz, rainha e sacerdotisa dessa terra. Lembra que nós falamos sobre isso já? Ok, então Deus te fez para isso. Como você vai servir corretamente com isso? Você vai servir corretamente com isso quando você entende. Né? Nós falamos na última aula sobre a clareza do seu posicionamento, como você deve se posicionar. Então, Então, quando você vai começar o seu ministério sobre essa terra, quando você vai começar a servir, sendo sal, luz, sendo rainha. O que é rainha, gente? É você governar, você ter uma postura de governo sobre essa terra. E você primeiro gerencia e governa a si mesma, as suas emoções, o seu espírito ativado no Senhor, o seu corpo físico que precisa estar submetido ao Espírito, o Espírito que decide junto com o Espírito Santo que é o certo a fazer, que aí você então domina, tem governo sobre a tua alma e essa gerencia aquilo que o seu corpo faz e não o contrário. Muitas vezes nós deixamos que o corpo sobressaia. Então isso é sobre governo, isso é sobre gerenciar a sua casa, o que você faz, sobre liderar outros movimentos também, o que você faz. Então isso é a questão do propósito, isso é a questão do seu ministério. O primeiro lugar que você exerce o seu ministério é na sua casa, tá? Então, servindo no seu casamento, servindo como esposa, já falei no casamento, como mãe. Então aí Deus nos ensina, como Ele tem já falado conosco, quando falou de posicionamento como mãe, como esposa. Como eu, mãe, vou auxiliar bem o meu filho, como eu, esposa, vou buscar em Deus sabedoria para auxiliar sabiamente o meu marido, já falamos sobre isso, né? Então isso é o primeiro ministério. Isso é ministério. Só que quando Jesus nos mostra com a história dele, Jesus ele não veio aqui só dar a vida dele na cruz para nos salvar, para nos fazer acessar de novo o relacionamento com o Pai, mas ele veio aqui mostrar para nós como seria a vida de um cristão aqui. Por isso que cristão significa pequeno Cristo. Nós somos imitadores de Cristo, devemos buscar cada vez mais nos aperfeiçoar e imitá-lo. E é assim que Jesus fez e nós precisamos fazer também. Né? O que aconteceu com Jesus? Jesus então viveu um tempo ali fechadinho, reservado, sendo preparado. Depois houve um ministério ali que por um período curto, de apenas 3 anos, louvado seja o Senhor. Mas naquele tempo ali, quando Jesus foi se preparar, que ele foi, se batizou, veio sobre ele o Espírito Santo em formato de uma pomba. O Senhor bradou do céu: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Tudo isso representa que eu e você, quando nos entregamos para Jesus, quando reconhecemos Ele como nosso único e suficiente Salvador, e nós obedecemos inclusive ali com o batismo nas águas, bendito, santo, aleluia, louvado seja o Pai Santo, Ele brada do céu: essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Porque primeiro nós reconhecemos que Jesus é o único que pode nos ligar ao Pai. Segundo, nós estamos obedecendo, seguindo o exemplo que Cristo nos deixou. Confessando. O batismo ele é uma confissão de fé. E pública confissão de fé. Louvado seja Deus. Então, por isso que nós devemos imitar a Cristo na sua jornada. Começar por aí. Só que, amados, o que acontece com Jesus assim que ele se batiza? Ele vai ser tentado no deserto. É permissão do Pai. O Senhor precisa prepará-lo. Ele não precisava ser preparado, Jesus não, mas nós precisamos ser preparadas. E Cristo precisava nos dar exemplo, amados. Todos nós sobre essa terra precisamos de preparo. Cristo, então, ele deu todo exemplo de como, a partir do momento que nós declaramos posicionadas a partir do reino dos céus, a favor do Senhor, confessamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nos posicionamos nesse lugar, então nós seremos tentadas, nós seremos provadas. Regredir, voltar atrás, como que eu posso falar? Parar não deve ser algo, uma opção, não pode ser uma opção. Você não pode aceitar parar no meio do caminho. Até porque, como eu falei ainda hoje, gente, eu não pretendia falar o que eu tô falando aqui agora. Mas Deus, ele é lindo. Ele sempre faz isso comigo e eu glorifico muito Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, meu Deus. Como eu falava ainda hoje sobre isso, né? E quando, bendito seja Deus, louvado seja. Desistir não é uma opção, já que quando você não está
posicionada no lugar certo, quando você não coloca a armadura do poder de Deus, não se reveste da armadura de Deus e vai realmente para a linha de frente, guerrear pela tua vida. E essa guerra, tô falando assim, amadas, não é uma guerra que você vai ficar o tempo todo sendo provada, que sempre vai acontecer coisa ruim na tua vida, não é sobre isso, mas é sobre você entender que a vida, ela é, o jogo da vida, como diz o Piero Tavolazzi, né? O jogo da vida é 100% espiritual. Satanás, ele vai tentar nos fazer com que a gente se distraia, e às vezes quando a gente começa o movimento, falei hoje sobre isso, a gente se posiciona, fala, não, eu vou fazer aquilo que Deus está falando, eu vou interceder pela minha casa, eu vou interceder pelo meu casamento, eu vou interceder pelo meu marido, eu vou interceder pelos meus filhos. Ai, amadas, nisso nós seremos provadas. Aí Satanás, o que ele vai fazer? Ele que antes gerenciava, porque, amadas, não pensa que existe campo neutro. Se você não se posiciona, o seu Deus está sendo outro. Se o seu Deus não é Deus, o Deus do céu que criou todas as coisas, ou é você, ou é Mamon, que é o Deus do dinheiro. Às vezes você acha que você é autossuficiente. Melhor deixar isso daí pra lá, porque mexer com isso daí, nossa, só dá dor de cabeça, porque depois, e aí parece que é pior. Quanto mais a gente aprende sobre essas coisas, mais pior é, realmente. Porque Satanás, ele tenta resistir a você quando você se posiciona. Mas a palavra é muito linda quando ela diz pra nós: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você persistir resistindo no teu posicionamento, aquele que Deus te mandou ficar, ele que vai fugir de vós. Então persista, mulher, persista. Vai na tua pouca fé. Não me lembro onde foi que eu ouvi isso, né? Mas não é pouca, a nossa fé não é pouca, como a palavra do Senhor falou. Se for do tamanho de um grão de mostarda, tem poder de mover montanhas. Bendito seja Deus, que a minha fé e a tua fé seja acrescentada nessa noite. Eu oro, papai querido, nesse momento, pai, eu declaro aqui, Senhor, uma unção nova de fé sobre a minha cabeça e sobre a cabeça de cada uma das minhas alunas que vão me ouvir, pai. Nesse momento, na hora que elas forem assistir essa aula, pai, eu peço a ti, Senhor, traga uma unção nova de fé, de sabedoria, de discernimento, de clareza, de posicionamento sobre a vida delas, de clareza de como elas devem se posicionar para ser, Senhor, aquilo que o Senhor a fez, principalmente dentro da casa delas, exercendo o primeiro ministério, Pai querido. Pai bendito e santo, nós declaramos essas coisas, que somos guardadas, que a nossa mente é blindada e protegida pelo capacete da salvação. Vestimos, Pai, a couraça da justiça. Troca agora, Senhor. Coloca em nós agora uma armadura nova, Senhor. Tira a roupagem antiga e velha. Coloca agora uma roupagem nova em nós. Um novo capacete da salvação. Uma nova couraça da justiça. Um novo cinturão da verdade. Oh, aleluia! Aleluia! Onde firmada a tua coluna, a tua postura esteja firmada na verdade que é Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Calçada no Evangelho, você não anda se não for por meio de Cristo. O Evangelho é Cristo, o Evangelho é as boas novas. Você precisa acessar o Evangelho, acessar a palavra de Deus. Ele que vai te dar clareza para caminhar sobre essa terra. Bendito seja o Senhor, o teu escudo, aleluia. Louvado seja, oh, aleluia. Ali canta, lama. Rota, cante, ali santa, canta, lama. Ori, ali cante, siri, canta lá. Ori, canta, ali canta, aleluia. Glória, glória, glória. O teu escudo é a fé, aleluia. A fé te protege, ela blinda você, ela blinda a sua casa. Não deixe sua fé ser abalada, sua fé precisa estar firmada no Senhor, não em nada mais. Em nada mais. A sua fé precisa estar firmada no Senhor. Louvado seja Deus. E por último, de toda a armadura de Deus, a espada que é a palavra, com a qual podeis atacar, tirar todos os dados inflamados do maligno que estiver na tua frente. A espada do Senhor é a palavra. O teu instrumento, a sua ferramenta é a palavra. Não deixa de acessar o que o Senhor quer falar para você todos os dias. Não deixa de buscar o teu Deus no secreto. Não deixa de buscar comunhão com Ele. Não deixa esfriar aquilo que Ele começou.
Não deixa que outra coisa ocupe o seu lugar como prioridade. Eu sei que nós temos muitas demandas, às vezes falta tempo, bendito seja o Senhor. Mas nós não podemos deixar de priorizar a presença do Pai. Nem que seja acordar 30 minutinhos antes, mas ter ali um tempo de joelhos, clamando: vem Espírito Santo, fala comigo. Eu não quero fazer nada sem a tua presença. Como eu tenho compartilhado com vocês alguns trechinhos do meu envolvimento, da minha intimidade com o Espírito Santo, fale você também ao Senhor. Fale você também ao Senhor. Eu tenho aprendido, amadas, que nosso Deus está no trono. Jesus está no trono. Com quem nós nos relacionamos aqui é quem o próprio Cristo falou que deixaria para nós, que é o Espírito Santo. Então convide o Espírito Santo, diga que Ele é bem-vindo. Diga que Ele é querido, que você quer ouvi-lo, que você quer a instrução dEle, que você não quer fazer nada sem a guia dEle. Louvado seja o Senhor, a sua fé vai ser a cada dia mais acrescentada, 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 por conta do relacionamento, da intimidade com o Pai, por meio do Espírito Santo que Ele deixou a nós. Louvado seja Deus. É o que eu desejo. A mim e a você, que assim seja, sobre a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a tua fé esteja firmada só no Senhor. Por mais que o Senhor te dê dons, por mais que o Senhor te dê talentos, por mais que o Senhor te entregue bens materiais, o seu coração, a tua fé, a tua certeza, não tem que estar firmada em nada daqui, até porque o jogo da nossa vida, ele é para a eternidade. Onde nós devemos ajuntar tesouros é no céu. Essa parte aqui, amadas, a matéria ela é muito breve, ela vai passar. Mas e a eternidade? Como você vai viver? Como você viverá a eternidade? Os nossos olhos precisam estar fixos no céu e na eternidade. Então que a tua fé esteja firmada no Senhor. Entenda que sim, tem a tua parte. O Senhor vai te dar dons, vai te dar talentos, vai te capacitar, vai te enviar, mas que em tudo você dê a Ele a glória, que você não pense que nada vem de você, vem do Pai, vem do Senhor, o teu Deus, Ele que soprou o sopro de vida na tua vida, o qual, se não fosse a bondade e misericórdia dEle todas as manhãs, você não levantaria de novo respirando. Então é nele, amadas, que nós temos que estar firmadas, que a tua confiança, a tua fé esteja totalmente firmada no Senhor. Lembra, desistir não é uma opção. Voltar atrás não é uma opção. Parar não é uma opção. Bendito seja o Senhor. Agora não tem outra coisa. Lembra que ou você se posiciona ou você volta para as mãos dele. Você volta a ser administrada e movida por ele, pelo inimigo. Não existe campo neutro. Então, se posicionou? Sim, ele vai te confrontar. É verdade, ele vai resistir a você, mas você resista a ele e ele fugirá. Em nome de Jesus. É o que nós oramos, declaramos e está finalizada essa aula aqui para vocês, amadas. Um beijo. Que Deus as abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus.